Ouça a partir de agora na Mundial. Programa Mônica Bonfilho. Falando de anjos, alquimia, oráculos, cristais, cultura afro-brasileira e muito mais. Programa Mônica Bonfilho. Boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje eu estou muito feliz, eu tenho um convidado, meu convidado de honra, ilustre amigo, o João Rafael Torres. Ele é jornalista e é psicoterapeuta. O João faz um trabalho belíssimo com o tarô e foi por isso que eu convidei ele, né? Aproveitando que ele de Brasília, ele está aqui em São Paulo fazendo um curso, então eu já aproveitei, a gente já encontrou o gancho aqui para essa entrevista e eu quero ouvir do João tudo sobre o tarô, que ele é um especialista nisso, é um apaixonado do tarô como eu. E aí, João, tudo bom? Tudo ótimo, Mônica. Prazer estar aqui novamente com você. Prazer é meu, né, João? Nós somos amigos da longa data e sempre é muito bom te ouvir, eu aprendo muito com você. Aliás, o seu blog é lindíssimo. Obrigado, né? que isso. Nós temos uma amiga em comum, que é a Flávia, e quando você posta tem alguma postagem, ela, Mônica, dá uma lida que eu sei que você vai gostar. A Flávia sempre está me falando quanto que você posta. João, aliás, o que você está fazendo em São Paulo? Ministrando consultas. As consultas? Eu venho periodicamente aqui em São Paulo para consultas com o tarô. E, aliás, depois da nossa entrevista, eu quero que vocês conheçam o site do João. Já passa para a gente, João. Certo, é www.selfterapias.com.br www.selfterapias.com.br. Muito bom. Inclusive, pelo site você consegue tirar uma cartinha de tarô com... Nossa, você está... Com um esclarecimento breve. Isso. O João, ele faz esse trabalho, na verdade, desde 2005 com o tarô analítico, então ele é psicoterapeuta, como eu falei para vocês, e uma coisa bacana, ele é especialista em dependências, abusos e compulsões, chamado DAC, tá certo? Isso, exato. Consultório do João em Brasília. João, a gente tem um amor em comum, que é o tarô. Aliás, o tarô, como você bem descreveu lá no seu site, né, numa das suas colocações lá, você explora bem isso e diz que o tarô é algo muito popular e sempre é gozado. Não sei se você nota isso, para mim já notei bastante. Por exemplo, se eu dou um conselho, olha, vai acontecer tal coisa, mas Mônica, joga o tarô para a gente ter certeza. Você nota isso? Sim, as pessoas elas acabam, acho que a questão imagética do tarô, né, as imagens que estão representadas ali, elas acabam por levar a pessoa a uma identificação maior com os temas, com as dificuldades que elas enfrentam, com os dilemas que elas enfrentam, né? As imagens elas ajudam a trazer esse conteúdo mais para próximo. E também a gente não pode esquecer que existe uma aura de magia. Tem a né? magia. As pessoas elas têm uma necessidade de encontrar, de alguma forma, um aparato mágico para validar as decisões dela. Isso vem do nosso ancestral mais remoto. Né? O Jung, que é o teórico que eu sigo, ele explorou muito isso dentro da história da psicologia, de mostrar que a cultura, a busca pela religiosidade, ela sempre foi um valor humano. Antes mesmo da dita civilização, né, os homens primitivos, eles acabavam se organizando muito pela crença em algo. E disso deriva toda essa questão dos oráculos, que acaba sendo um caminho, né, uma mediação entre esse outro lado, esse lado mágico, esse lado supra, e o homem. Quer dizer, o papel do tarólogo, na tua opinião, qual é? Antes de qualquer coisa, não é dar respostas. É fazer com que a pessoa consiga ter a capacidade maior de fazer perguntas. Né? A função do oráculo nunca foi de indicar um caminho único, literal, para ser seguido. É justamente o contrário. O oráculo, ele desperta a curiosidade para que eu possa explorar outras possibilidades que até então eu não conseguia enxergar. E uma coisa que você escreveu que eu acho divina, né? O tarô, ele ajuda a despertar a agir. Exatamente. O meu trabalho ele acaba sendo muito direcionado para uma responsabilização do indivíduo. Né? Excelente, quando você fala da vitimização. Isso.
Muitas vezes as pessoas, existe uma tendência natural de nós querermos acreditar ao outro, aquilo que está fora, o nosso mal, o nosso desconforto, os nossos problemas. E uma consulta de tarô, por mais que ela tenha uma função de elucidação, de explicitar ali os problemas, as demandas, os conflitos, ela sempre vai te chamar para agir, para ter tomar as rédeas da vida. Né? Bonito isso. Encontrar uma estratégia que esteja dentro da tua condição também, não que seja algo que ninguém vai exigir. Eu acho que o nosso self, a nossa espiritualidade, seja lá o nome que se dê a isso, Deus, ele nunca vai nos exigir algo que não esteja dentro da nossa capacidade. Uhum. Então, quando o tarô ele te indica um caminho, é como se daquelas 78 cartas, daquelas 78 possibilidades, você estivesse escolhendo o melhor atalho, aquele que vai te levar com mais eficiência, com mais eficácia ao teu objetivo final. Uhum. E dentro daquilo que é possível, dentro daquilo que cabe, não dentro de algo que está fora da tua capacidade de intervenção. Bacana isso. Eu lembro quando você estava falando agora a gente sempre quer culpar o outro, né? E o Sartre dizia isso, né? O inferno sempre acho que foi num trecho do livro dele, de uma peça teatral, que ele dizia... Que o inferno são os outros. O inferno são os outros, né? Quando ele chegou no inferno, ele olhou... Então o inferno são os outros, né? Exato. E sendo que, na verdade, o nosso inferno é uma coletânea dos outros que nós escolhemos para a nossa vida. Interessante. Ou seja, não tem como tentar uma isenção, uma desvinculação da nossa responsabilidade frente aos nossos problemas. Ter problema, eu não acredito que ter problema seja um problema. Uhum. Na verdade, o problema é a estratégia que nós temos de desenvolvimento. Uhum. Se nós não encontrarmos adversidade, se nós não encontrarmos motivos para nos sentirmos desafiados pela vida, não tem função para viver, né? Você acha que quando a pessoa escolhe um parceiro problemático, é a sombra dela, né, que ela está escolhendo? É a sombra dela, muitas vezes, é a repetição de padrões que ela vivenciou dentro da casa, dentro do lar. Mas nunca é fora de um propósito. Uhum. Isso é uma coisa que na clínica, no trabalho como analista, muitas vezes vai se desconstruindo. O processo da análise muitas vezes leva a pessoa a perceber que tudo aquilo que ela condenava era o que mais se parecia com ela. Ou que ela atraiu também, né? Era o que ela atraiu, ou de qualquer forma, sendo o que mais se parecia, ou sendo aquilo que ela precisava para viver complementariamente, ela tinha que ter aquilo para poder passar, para poder se desenvolver dentro de algo que era difícil para ela, dentro de alguma dificuldade. Uhum. A escolha, ela acaba sendo uma decisão inconsciente. Ninguém, se pudesse, escolheria por um problema, pelo caminho mais difícil, mas ela sempre contribui com o nosso desenvolvimento. O Jung chamou isso de individuação. Ele dizia que todos nós, que eu tenho de ser o melhor João que eu posso, não o melhor João dentre os Joões. Uhum. Não que você vá ser a melhor Mônica dentre as Mônicas. Mas dentro de todas as potências que lhe cabem, que lhe são naturais, que lhe são pertinentes, a vida ela vai te trazendo situações para que você possa aflorar essas potências, sendo as que você mais se identifica, sendo as que você quer negar, para que a partir disso você consiga o seu desenvolvimento e se tornar cada vez mais senhora de si, cada vez mais... individuada, cada vez mais um ser único, impossível de ser reproduzido, impossível de ser negligenciado, de ser levado pelo outro com um olhar ruim, negativo. Uhum. Isso o tarô ajuda muito a gente, porque assim, a função do oráculo, muitas vezes, acaba sendo de corrigir o curso. Perfeito. Né? Uhum. Você vai tem um caminho da sua vida que te leva para esse caminho de individuação, e escolhas equivocadas, influências, enfim, aspectos que vêm de fora ou que vêm de dentro, perturbam a partir do que vem de dentro, te tiram desse caminho. Então o tarô ele vem como uma puxada no freio de mão para que a gente possa ver o nosso cenário, entender o que está acontecendo e perceber qual que é o melhor caminho de retorno, né? Tentar entender assim, agora chega de brincadeira, vamos voltar para a rota, vamos voltar para o que precisa ser feito. João, e a sincronicidade, o que você acha?
A sincronicidade foi um dos conceitos mais complexos e também dos mais controversos que o Jung criou. Para simplificar, para trazer da forma mais direta, ela representa as coincidências significativas. São dois eventos que aparentemente eles não têm uma relação um com o outro, mas que, num determinado momento, eles deixam de ser paralelos, de caminhar paralelamente, e eles se tocam. E no momento em que se tocam, eu vou descobrir um novo sentido para a minha existência, como se aquilo desse um clique e fizesse com que eu percebesse algo que até então eu não percebia. É nisso que a sincronicidade se difere da coincidência. Às vezes você pode ter uma coincidência e isso não... Eu te encontrar na rua e tudo bem. Assim, ser um momento agradável, mas isso não tem um significado maior. Mas às vezes, um exemplo dentro dessa mesma ideia é eu ter perdido o teu telefone, precisar falar com você e te encontrar na rua. Isso é um movimento de sincronicidade. Ou seja, de alguma forma o meu inconsciente se comunicou com o teu para que aquele momento fosse o momento mais propício para que eu pudesse retomar esse contato que foi perdido. Ou seja, vamos ver se eu compreendi o teu ponto de vista. Se eu estou marcando uma consulta com o João, certo, e de repente você está colocando... Não, na verdade, acho que eu estou projetando em você. Nós vamos trabalhar inconscientemente. Certo. Você, com uma carta de tarô, você está, entre aspas, prevendo o futuro ou entrando na minha sincronicidade? O tarô, como qualquer oráculo, ele vai servir como um instrumento de favorecimento de sincronicidades. Ele vai fazer com que, a partir de uma linguagem simbólica, que é a linguagem do inconsciente, o inconsciente ele não conversa conosco como eu estou conversando com você, certo, de uma forma lógica, causal. Não, ele vai usar imagens, símbolos. Quando você tem um oráculo como o tarô, você tem ali um conjunto de símbolos que de alguma forma vão ser utilizados como uma comunicação entre eu e você. Ou seja, você já está usando a mesma linguagem que é a linguagem do inconsciente. Por isso que acontece. Então agora eu tenho outra pergunta, tá, que eu acho que quem está ouvindo vai entender o que eu estou perguntando. Ou eu vou ter uma grande, não é afinidade que você explicou, certo, eu vou ter uma grande, me corrige se eu estiver errado, eu vou ter uma grande sincronicidade com você, ou quando acontece aqueles casos que o tarólogo não acerta... A questão não é acertar ou errar. É a questão da sincronicidade mesmo. A sincronicidade é um movimento que eu posso provocar. O ego, a consciência, ela está para o inconsciente como uma ilha está para o oceano. O Jung usava essa metáfora. Ou seja, eu posso tentar favorecer uma sincronicidade. Eu posso tentar provocar o inconsciente para uma sincronicidade. Mas isso pode não acontecer. Se não for da necessidade daquele momento, se aquele ego, se aquele indivíduo, ele não estiver pronto para acessar esse conteúdo, simplesmente o jogo não se forma. E aí muitas vezes as pessoas vão assim, não, vai em fulano porque fulano é ótimo, né? Vai em fulano porque o jogo dele é certeiro. Ele pode ser certeiro para mim, pode ser certeiro para você, e para uma terceira pessoa ela vai chegar lá e ela não vai ou se mobilizar com o que foi apresentado, ou nem mesmo encontrar nenhum tipo de conexão. Ou seja, ali se tentou fazer uma sincronicidade, mas por algum motivo, que pode ser do consulente, do tarólogo ou daquele momento, não se fez. As pessoas se assustam às vezes, né? Porque elas acham assim, o que está acontecendo? Eu vou morrer, vai acontecer algum problemão. E de fato não é isso. Pode ser que a situação naquele momento ela ainda esteja em aberto, ela ainda esteja se formando, e tentar antever, tentar buscar um esclarecimento maior para aquela situação seja prejudicial. Às vezes a gente precisa esperar que o mundo dê uma encaixada melhor para que isso ocorra, para suscitar uma consulta. Uma outra coisa que eu vejo também que é muito pertinente é que muitas vezes as pessoas vão ávidas, cheias de pergunta, com listinha de pergunta. E sendo que o melhor jogo, a melhor consulta que eu faço ao oráculo é aquela que quando a pessoa chega sem perguntar nada. Ela chega sem saber o que perguntar. Por quê? Porque ali a gente está dando uma oportunidade para que esse inconsciente possa aflorar e trazer o melhor recado. Né?
Você vai deixar de lado toda a ansiedade, você vai deixar de lado todo o desespero, e aí você vai ter ouvidos abertos para ouvir, você vai ter olhos para poder enxergar, e caso contrário, você estaria ali embotado, olhando para aquilo ali sem perceber. Que é o que você fala no blog, né? Eu achei lindo. Aliás, gente, depois eu quero que vocês acessem o blog. www.selfterapias.com.br. É facinho de memorizar, ó. www.selfterapias.com.br. E o João falou uma coisa linda nos textos do João, num dos textos que ele escreveu. Não é sobre o que você quer saber. Eu achei lindo, mas o que você precisa saber, Sim. né? Então, você vem com uma... E realmente... quando a gente entra com várias colocações, ela vê o que ela ia perguntar, ela estava totalmente no caminho errado, né? Sim. E muitas vezes você vai tão ansioso que vem pérolas ali que poderiam ser muito mais úteis para você naquele momento e que simplesmente você não consegue nem perceber. Né? É tanto que hoje, já com uma experiência razoável, né, em atendimentos, quando eu percebo que a pessoa está muito desesperada, que ela precisa de uma consulta para hoje, eu não permito que essa consulta se realize. Porque eu sei que ela vai vir tão tomada que ela não vai conseguir sorver o que de fato ali pode se apresentar. E também, assim, eu acho que um ponto, você também como oraculista sabe que a função do oráculo não é de resolver o seu problema, né? É de te dar mais elementos, de te dar mais estratégias para que você possa resolver o seu problema. Quer dizer, o tarólogo, então, ele vai organizar as informações. Exatamente. A nossa função é uma função de decodificador. Eu não tenho nenhum poder mágico, eu não tenho nada que... Eu só tenho um certo domínio sobre um sistema. O sistema que eu desenvolvi, né, que é o tarô analítico, ele é uma junção dos conceitos junguianos com a experiência do tarô, com o conteúdo que o tarô traz. Então eu vou tentar observar aquela... É como se eu fosse fazer uma fotografia da psique da pessoa naquele momento, para ver quais são os pontos de mais dificuldade, quais são os pontos de mais facilidade, o que flui mais para ela naquele momento. E a minha função é só essa. A minha função não é de falar, compre, não compre, case, não case, faça, não faça. Não, é de tentar oferecer mais elementos para que ela possa fazer um julgamento dela, para que ela possa fazer as suas decisões com mais discernimento. É ampliação de consciência. É a mesma coisa que a gente faz dentro de um processo de análise. Que quando você abre o leque, ela Sim. retira uma carta. Sim. Isso, na verdade, na verdade, o leque seria a mente dela até. Isso. A gente pode pensar no leque com as 78 cartas, mostrando todas as possibilidades que o universo tem, que o mundo tem e que estão presentes dentro de cada um de nós. Quando se faz um recorte ao retirar uma carta para responder uma pergunta ou ao organizar um jogo, né, assim, compor um jogo, o que você está mostrando é, dentro desse recorte macro, o que me cabe naquele momento? Onde é que eu estou naquele momento? É como se eu estivesse na história de um filme e ali eu tirasse um frame, eu tirasse um recorte, uma fotografia dentro de um filme complexo que é a nossa vida. Ao fazer isso, eu vou... a mágica se dá porque, ao invés de aquilo vir pelo seu discurso, vai vir pelo meu. Mas o mais comum, e é quando eu sinto que eu fiz o meu trabalho bem feito, é quando a pessoa, ao final da consulta, ela vira para mim e fala assim, olha só, nada do que você me disse soa como uma novidade, mas eu precisava ouvir da boca de uma pessoa que não me conhece, com quem eu não tenho nenhum tipo de relação, eu precisava ouvir isso para eu poder ganhar segurança, para eu me encorajar para uma atitude, para uma decisão, para dizer um não, para dizer um sim, né? Então, assim, o tarô, ele vai sempre ser ele é sempre interminado. Não dá para a gente pensar numa consulta de tarô que se finalize, onde você pensa nela como algo completo. Ou seja, então, a gente consegue, então, no seu caso, que você é psicoterapeuta, você consegue fazer a terapia usando o tarô nas sessões, não? Não. São serviços paralelos, por assim dizer.
Mas o que acontece algumas vezes é que eu tenho uma demanda grande de clientes de tarô que já fazem, que já se submetem a algum processo de análise, não comigo, mas com outros profissionais, com outros colegas. E também acontece de muitas vezes a pessoa, a partir da consulta, ela perceber a necessidade dela de se conhecer mais. E aí, quando finaliza aquele processo, muitas vezes elas pedem ou saber se eu tenho algum horário disponível ou se eu tenho alguma indicação para algum colega. Por quê? Porque o jogo, ele bagunça. A função dele é bagunçar. A função dele é bagunçar. E é uma bagunça que é uma bagunça saudável. Quando a cabeça da gente está organizada demais, o Jung dizia, ele definiu a neurose como um olhar fixo sobre uma realidade. Então, assim, sempre que eu olho para uma coisa e eu só consigo enxergar naquilo um sentido, eu estou dentro de um processo neurótico. Quer dizer, aquela pessoa, de repente, muito certinha, que a vida dela é perfeita, ela vive um momento de... Talvez... É um adoecimento. Não chega a ser não é um caso patológico, né? Não é um caso de psicose, mas é um comprometimento. É como se eu só tivesse um caminho para andar. Que é muito sem graça. Que é muito sem graça e que é muito ruim, porque assim, você está limitado. O mundo é grande demais para eu só andar num caminho. Você tem razão, João. Quando, às vezes, assim, eu tenho amigos, me lembrei agora de uma pessoa, ele tem uma vida absolutamente perfeitíssima, né? Certo. Mas está numa depressão profunda, né? Por quê? Porque a vida não tem sentido quando eu só caminho por um caminho. Quando eu tenho a obrigação de responder sempre da mesma forma. O processo da análise e o próprio tarô, eles vão servir para multiplicar os sentidos. É eu perceber que eu posso até estar caminhando nessa estrada, mas que eu tenho várias outras estradas que eu posso optar para seguir. Então, quando eu vou fazer esse retorno, quando eu paro para refletir sobre a minha vida, eu vou ver que eu posso estar nesse caminho, que não necessariamente eu vá conseguir sair dele imediatamente, porque a gente também não resolve nossos problemas na hora que a gente quer, a gente resolve quando a gente dá conta. Mas quando eu consigo perceber alternativas, eu já estou mais saudável do que eu estava antes. Então, o tarô muitas vezes ele vai servir nesse propósito, de fazer com que o olhar que só conseguia enxergar uma coisa, ele possa passar a enxergar várias outras coisas dentro daquele mesmo aspecto. É pensar assim que um copo, ele pode ser um copo de água, mas ele também pode ser um vaso para flor, ele também pode ser uma luminária, ele também pode ser um castiçal. Se eu só consigo olhar para o copo de água e enxergar um copo, algo de errado, algo de ruim está acontecendo. Meu Deus, gente, não dá para ficar aqui o dia inteiro ouvindo esse homem falar. João, você é espetacular. Ai, para. Ai, para, não. Além disso, ele é lindo, né, gente? Vamos combinar. Deixa eu falar uma coisa. Antes de você falar, eu só queria fazer um agradecimento público. Porque você foi a minha primeira professora de tarô. Mesmo sem saber que você era minha professora de tarô. Eu te acompanhava no dia a dia, fazendo consultas para o público. E foi a partir dali que eu desenhei o meu primeiro tarô. E que eu comecei a manusear isso e a brincar com isso. Falo brincar porque era brincadeira mesmo, eu era uma criança nessa época. E eu comecei você foi uma professora, foi mais que uma professora dentro desse processo. Eu tenho que te agradecer isso publicamente. Nossa, eu que agradeço, viu, João? É uma honra estar com você e eu vendo o teu crescimento. Eu estou com meu filho aqui, a gente estava ouvindo você falar. É absolutamente apaixonante, João. Você está de parabéns. E eu queria que você deixasse de novo. Gente, eu quero que vocês leiam o blog do João. É muito bonito, ele escreve muito bom. Ele é um jornalista, né? Ele é jornalista há 10 anos. E o trabalho da psicoterapia ele desenvolve desde 2005. Procurem conhecer mais. Vocês viram que lindo que ele explicou para nós. Vamos conhecer, gente, vamos crescer. As pessoas que estão envolvidas em tudo voltado a esse conhecimento espiritual, vamos nos aprofundar também, vamos crescer, não é? João, deixa de novo, então, seu contato, o seu site, eu já sei, né? Quer dizer, o www.selfterapias.com.br. O João também está nas redes sociais, no Facebook também, né? Principalmente. E para contato também pode me mandar por e-mail para consulta@selfterapias.com.br.
Lembrando que o João está em Brasília. Aliás, eu tenho amigos queridos, que você comentou, eu lembrei agora, eu tenho alunos médicos, né? Quer dizer, a vontade de se libertar de uma rotina estressante, sim, buscando o tarô para esse autoconhecimento. O João atende em Brasília, ele mora em Brasília, foi fazer um curso aqui, veio ministrar um curso e fazer os atendimentos, está voltando em Brasília. Você que gosta de um tema, por favor, o procure, marque uma consulta com ele que vocês vão adorar. E temos também o canal... A tecnologia nos favorece também nisso, né? Assim, como eu estou em Brasília, também podemos fazer consulta por Skype, sem nenhum tipo de prejuízo. Ô, João, estava pensando, a gente podia marcar um curso de tarô em Brasília, né? Bora. Vamos embora? Eu tenho coragem. Então, vamos, imagina, com você a gente pode tudo. Queridos, olha, um beijo para você, João. Muito obrigado, um beijo grande. Meus anjos, então, nós vamos ficando por aqui. Essa entrevista, assim, para mim, eu estou em êxtase, né, de ter ouvido o João falar. Sempre é muito bom estar com ele. Domingo que vem eu volto com mais um programa. E qualquer tipo de orientação, se você quiser, dá uma ligada na editora no 011 4708 1950. Lembrando que dia 3 de outubro eu vou estar fazendo um curso de tarô, junto com o André Mantovani, aqui no auditório da Rádio Mundial. E já acabei de marcar um outro curso aqui com o João em Brasília. Se Deus quiser, a gente vai fazer no ano que vem, tá bom? Um beijo, João. Beijo, querido. E até semana que vem. Namastê, obrigada. Tchau. Você acaba de ouvir na Mundial. Programa Mônica Bonfilho. Anjos, alquimia, oráculos, cristais, cultura afro-brasileira e muito